Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Nearly Above, ou Loveless, ou pra simplificar, Sem Amor, que é o candidato da Rússia ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2018. E eu vou falar pra vocês que é um filme que me surpreendeu, porque o filme é dirigido pelo Andrei Zvyagintsev, que é um cara que alguns anos atrás dirigiu um filme chamado Leviathan, que também concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E eu lembro que o Leviathan eu assisti na época, mas não foi um filme que me conquistou particularmente. Eu não me lembro de muita coisa do filme, eu só me lembro do finalzinho do filme, mas não ficou comigo o Leviathan. Esse Sem Amor, por sua vez, é um filme que me ganhou, é um filme que me convenceu de fato, ele é um filme que eu gostei realmente. Aliás, esse ano ele tá bem interessante pro Oscar de melhor filme estrangeiro. Os filmes que eu vi até agora, Uma Mulher Fantástica, The Square, esse Sem Amor, eu lembro que ano passado dos 5 filmes que eu vi, 2 eram intragáveis, então esse ano tá bem interessante. E o filme, o Sem Amor, ele gira em torno de um casal que se divorcia e depois que eles se divorciam, o filho deles acaba sumindo misteriosamente. Então a trama do filme basicamente acompanha essa dicotomia, esses dois cidadãos aí que não se amam, que se veem com muita amargura e depois que o filho deles some, eles acabam tendo seus sentimentos postos à prova. E a primeira coisa que eu gosto muito do filme é como ele consegue estabelecer de uma maneira bem precisa a dinâmica entre os dois personagens, a mulher e o homem. Logo no início do filme, o diretor ele já usa algumas técnicas bem inteligentes. Logo na cena da briga em si, ele coloca um plano que sutilmente se aproxima do garoto, e aí a gente entende como aquela situação impactou ele e tal. E depois disso, o filme ele passa a acompanhar o cotidiano de cada um desses dois personagens, tanto o marido quanto a esposa, e a gente entende a vida que eles passam a levar depois disso e como eles acabam se complementando. Eles, mesmo que eles estejam separados, a vida que eles levam depois disso é como se eles tentassem preencher uma lacuna que ficou depois dessa separação. Tanto é que os dois eles namoram, os dois eles são postos em situações bem parecidas até, e nesse sentido o diretor do filme ele até consegue criar algumas rimas e alguns simbolismos visuais que são bem interessantes, como por exemplo, durante uma cena de sexo, o ex-marido surge acompanhado de uma mulher grávida, e essa mulher grávida, posteriormente, ela vai acabar refletindo alguns sentimentos que ficaram com a ex-esposa, que carrega consigo alguns sentimentos conflitantes a respeito da maternidade e esse tipo de coisa. Então até nisso a dinâmica entre os personagens é bem estabelecida através de alguns simbolismos sutis, mas bastante precisos. E o filme também estabelece muito bem a personalidade dos dois personagens. Você entende, você enxerga neles duas pessoas que de fato não contam com nenhum tipo de afeto dentro de si. E nesse sentido, o filme ele funciona muito bem para estabelecer a frieza dos dois personagens. Talvez algumas pessoas se incomodem com isso, mas o fato é que o filme ele funciona como o estudo de dois personagens simultâneos, dois personagens que se complementam inclusive, e isso é bem interessante. E o drama do filme, que são esses dois personagens que se separam, isso acaba gerando algumas discussões que você não espera que o filme vá abordar, do tipo a respeito da natureza do aborto, por exemplo. A mãe do moleque que o some, ela passa o filme inteiro carregada com esse arrependimento ou sendo julgada por não ter abortado lá atrás. E nisso o filme até acaba tocando em alguns temas que são interessantes, geram discussões bacanas, que o diretor sabe trazer pro filme com uma eficácia. E é interessante porque até o moleque sumir, e o moleque só vem assumir lá pra metade do filme, até lá o filme se concentra novamente nesse distanciamento dos dois personagens. E até aí o filme funciona muito bem. É um filme frio, mas depois que o moleque some, o drama da situação volta a ser enfatizado. Você entende como que esses personagens eles começam a descobrir certos sentimentos um pouco mais calorosos que eles nem sabiam que eles poderiam ter. E nesse sentido o filme acaba funcionando como jornada dos dois personagens, que são dois personagens que passam a maior parte do filme desprovidos de qualquer tipo de amor, mas que lá no finalzinho, quando eles descobrem as consequências dessa falta de amor, eles percebem que eles guardavam lá no fundo sentimentos um pouco mais afetivos, um pouco mais complexos do que eles poderiam supor que eles fossem capazes de ter. E nesse sentido o filme acaba sendo interessante por criar personagens complexos, esse tipo de coisa. É um filme que do ponto de vista narrativo ele funciona, do ponto de vista de atmosfera ele funciona, e do ponto de vista de ritmo ele também me surpreendeu. Eu acho que algumas pessoas podem se incomodar um pouquinho com o andamento do filme, talvez ele seja um filme um pouquinho frio demais, um pouco
pouco lento demais para algumas pessoas. Por exemplo, não tem trilha musical, os planos são bastante longos e é um filme, como eu falei, bem frio, bem desprovido de amor. Mas eu acho que é porque eu já tinha assistido ao Leviatã alguns anos atrás, já tinha tomado aquele choque de perceber que o diretor desse filme é um diretor que tem um pacing um pouco mais lento e que talvez enche o saco de algumas pessoas. E aí quando eu fui ver o Sem Amor eu já estava preparado para isso e acabou, talvez isso tenha me anestesiado um pouco. E para mim o Sem Amor passou tranquilamente com 2 horas de projeção, sem grandes problemas de ritmo. Eu acho que esteticamente ele não é um filme muito interessante. Eu acho que a paleta de cores é uma paleta de cores muito fria e muito bruta. Parece que as imagens sequer passaram por um processo de ajuste de cores na pós-produção, mas eu acho que isso é um problema menor num filme que consegue construir personagens tão complexos e tão interessantes. Como eu falei, ele é um filme que, do ponto de vista de arco dramático, ele funciona, e mesmo que o filme termine com os personagens encontrando sentimentos um pouco mais complexos do que eles achavam que eles poderiam ter, o filme ainda assim não termina numa nota otimista, nem dá algum tipo de redenção para os personagens. Eu não vou dar spoiler, mas fica a dica aí, Sem Amor é um filme bem interessante que me agradou bastante e que eu recomendo aí que vocês assistam antes do Oscar. É isso, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Sem Amor ou Loveless e compartilhem o vídeo, curtam, inscrevam-se no canal, se liguem na playlist do Oscar 2018 que tá bombando. E é isso, um grande abraço e valeu!